Olá, profissionais da área da beleza, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu venho trazer 6 dicas de como trabalhar sozinho. Se você acha que você não tem sucesso porque está trabalhando sozinho, eu vou mudar a sua ideia sobre isso. Então aí, se você trabalha sozinho e acha que não tem sucesso porque está trabalhando sozinho, segue essas 5 dicas. E se você quer mudar, se você trabalha com uma equipe grande e quer trabalhar sozinho, vem comigo que eu vou te trazer 5 dicas para você se organizar e modificar aí esse pensamento, porque dá para ter sucesso trabalhando sozinho, tá bom? Vamos lá. A primeira dica é organizar o seu horário. O que é organizar o seu horário? Organizar os seus dias de atendimento. Tem salão que trabalha aí de terça a sábado, de terça a domingo. Eu trabalho de quinta, sexta e sábado. São os dias que eu faço atendimento. Hoje eu moro no interior de São Paulo e eu continuo atendendo no Grande ABC. Eu morava no Grande ABC, me casei e vim embora pro interior. E no longo aí desses 3 anos que eu estou morando no interior, eu trabalho desta maneira. Eu atendo a cada 15 dias em São Paulo e nas outras semanas que eu estou na minha casa, eu faço atendimento no interior. Então, tanto no interior de São Paulo, que é onde eu moro, quanto no Grande ABC, eu atendo somente de quinta, sexta e sábado, porque aí eu consigo me organizar com os meus horários. Se eu tiver alguma outra coisa para atender em relação a cliente, eu consigo organizar aí entre terça e quarta. Por que eu tô falando isso? Eu vou encaixar uma dica na outra para vocês poderem entender o porquê que eu separei dessa maneira os dias de atendimento, tá? Então é muito importante você focar e organizar os seus horários e dias que você vai atender para que você consiga diferenciar o seu trabalho, tá? Então a primeira dica fica essa: organizar o seu horário. Ver quais são os dias que você vai ter para você, que você vai ter para estar fazendo curso, para se organizar. E eu vou falar para vocês que dá. Mesmo, se eu diminuir os dias de atendimento, de repente eu não vou deixar de atender, vou deixar de ganhar dinheiro. Não, não vai deixar de ganhar dinheiro por conta disso. A gente tem que se organizar e colocar metas, e se organizar em relação a dias e horários de atendimento para que a gente tenha um atendimento de qualidade, certo? Então a primeira dica ficou essa, organizar o seu horário, tá bom? A segunda dica: fazer um atendimento personalizado. O que é fazer esse atendimento personalizado? Eu falei em alguns outros vídeos sobre atender uma cliente por horário. Isso já é personalizar o seu atendimento, né? Você personalizar o seu atendimento e atender uma cliente por horário, de repente dar um agrado para essa cliente. Por exemplo, eu tenho clientes que têm filhos, eu me dou muito bem com criança. Então eu personalizo o meu atendimento. Para essa mãe que vem com essa criança, eu dou um agrado para a criança, faço um penteadinho no cabelo da menina. Se é um menino, passo um spray no cabelo de repente, ou disponibilizo um videogame para ele estar jogando enquanto a mãe faz o cabelo. Então, tudo isso é personalizar o seu atendimento, né? Você dá essa atenção a mais para o cliente. Como eu já falei em vídeos anteriores, é legal a gente conhecer a história de cada cliente. Claro que se a cliente está indo pela primeira vez, não tem como você saber. Mas assim, deixar um cafezinho para estar servindo essa cliente, já falei isso em outros vídeos também, mas é bem interessante a gente personalizar dessa forma. Atender uma cliente por horário para conseguir encaixar essa proximidade com a cliente. Se a gente tem um salão com muita gente, atende muitas clientes ao mesmo tempo, a gente não consegue ter essa proximidade. Então, priorizando e personalizando o nosso atendimento dessa maneira, a gente consegue essa proximidade maior, tá certo? A terceira dica: ajustar o seu preço. Com atendimento e um horário diferenciado, você consegue diversificar o seu preço também. Não necessariamente que você vá subir o seu preço por conta disso, né? Eu digo de ajustar o seu preço porque às vezes você tem um salão
que tem muitos funcionários e você não quer mais atender essa demanda, não quer mais esse monte de funcionário, você consegue administrar melhor, você consegue gerar um custo mais barato para o cliente, porque você tem um espaço menor, né? Então, se você atende sozinho, tem os dois lados da moeda. Se você tem um salão grande e quer atender sozinho, você consegue baratear, entre aspas, aí, o seu valor, a sua tabela de preço, porque você já não vai ter um custo de um salão grande, né? Então você consegue dar alguns descontos, modificar e baratear isso. E se você cobra muito barato, por personalizar esse tipo de atendimento, você pode estar cobrando um valor um pouquinho diferente, um pouquinho a mais aí, por estar atendendo essa cliente em horários diferentes, em horário VIP só para ela. Então isso tem um custo, certo? Então fica essa dica em relação a preço, tá? Uma outra dica sobre ajustar, organizar o seu horário, a quinta dica, não, a quarta dica é horários diferentes, horários diferenciados. Gente, apaga o que eu falei. Primeira dica, organizar o seu horário. Segunda dica, fazer um atendimento mais personalizado. A terceira dica, ajustar o preço. A quarta dica, horário diferenciado. O que é esse horário diferenciado? Organizar o seu horário é uma coisa. Diferenciar o seu horário é outra. Organizar o seu horário é você estipular os dias que você vai atender, os horários que você vai atender. Horários diferenciados. O que eu quero dizer com esses horários diferenciados? Eu tenho clientes que eu atendo 6 horas da manhã. Ela tá sempre no salão, isso há muito tempo que ela tá comigo. Ela não tem outro dia, ela não tem outro horário porque ela trabalha, então eu atendo ela mais cedo. Já atendi 5h30, já atendi 6 horas, isso é toda semana, tá, gente? Então, não tem uma semana que eu não atenda ela e não seja esse horário, tá? Ela é uma cliente fixa. E tem clientes também que não podem na parte da manhã, não podem na parte da tarde e preferem vir à noite, acaba chegando muito tarde. Eu também disponibilizo esse tipo de horário. Claro que esse horário diferenciado e organizar o seu horário são duas coisas que tem que andarem juntas. Por quê? Se você não se organiza em relação ao horário, como que você vai disponibilizar um horário diferenciado? Tem muitos salões que não trabalham com agenda, trabalham com o cliente vai chegando e vai atendendo. Se você trabalha dessa maneira, separa alguns dias da semana para estar fazendo isso diferente, para estar trabalhando com agenda e acaba facilitando. Isso acaba também entrando numa outra situação, até em relação à mercadoria, tá? A produtos, a distribuidor, porque você consegue organizar o seu faturamento e a compras de produtos de acordo com a sua agenda. Se você trabalha com agendamento, você tem como ter esse tipo de organização, tá? Então acaba até ficando como uma dica, né? Se você não trabalha com esse tipo de agenda, procure se organizar, né? Faz aí uma lista de clientes que são mais assíduas para você conseguir fidelizar e organizar uma agenda com um agendamento antecipado. As minhas clientes que nem eu citei, como eu atendo em São Paulo, não moro aqui, quando eu vou para São Paulo eu já vou com uma agenda fechada. Então isso de organizar, diferenciar o seu horário, acaba que a cliente se ajusta, não só a gente se ajusta aos horários delas, que é o que a gente tem que oferecer, mas o cliente, por gostar do nosso atendimento, do nosso trabalho, acaba flexibilizando um pouco, né? Existe um bom senso no total. Eu sei que hoje em dia existem muitos salões, mas eu tô assim há quase 3 anos, né? Digo de tá lá e cá, né? Que nem eu falei em outros vídeos, eu já trabalho com isso há quase 20 anos. Antigamente eu não trabalhava dessa forma, sempre trabalhei com agenda, mas não de atender somente quinta, sexta e sábado. Então assim, eu tenho que me dividir entre as clientes que eu tenho no interior e as clientes que eu tenho no grande ABC, né? E eu não posso deixar de atender nenhuma. Então, sempre que a minha cliente é um primeiro contato, eu falo, olha, eu venho para São Paulo a cada 15 dias, me organizo e no começo do mês eu sempre mando as datas que eu estarei aqui. E aí o cliente vai optar, se ela quer o atendimento comigo, ela sabe que naqueles dias eu vou estar para atender ela.
E aí eu faço de um tudo, mesmo que ela não possa ir pro salão. Que aí eu vou encaixar uma outra dica aí, que ficaria a quinta dica, tá? Fazer um atendimento externo por semana. Por que eu falo de fazer um atendimento externo por semana? No interior de São Paulo, hoje, eu atendo somente a domicílio. Em São Paulo, quando eu tinha um salão grande, mesmo assim eu ainda disponibilizava isso. Então, assim, eu sempre combinava e tinha umas 2, 3 clientes que preferiam que eu fosse do que elas irem até o salão. Então, eu sempre disponibilizava um dia da semana para isso. Por isso que eu falei para vocês lá atrás, na primeira dica, organizar os seus dias de atendimento, porque se você, que nem eu, que trabalho de quinta, sexta e sábado, eu mantenho a segunda, a terça e a quarta. Segunda-feira eu deixo para mim, a terça-feira eu deixo para parte de financeiro, parte de produto, e a quarta-feira eu deixo para esse cliente, que às vezes precisa de um atendimento externo, ou até mesmo eu troco a terça e a quarta. A segunda eu deixo para mim, para Jaqueline, né? Para curso, uma coisa e outra. E a terça e a quarta aí eu flexibilizo isso daí. Então, para fazer esses atendimentos externos, não sempre quando eu vou para São Paulo eu tenho essas clientes de atendimento fora do salão. E isso é uma coisa bacana, uma cliente, uma pessoa que tem mais idade, de repente ela não pode estar saindo, não pode estar subindo escada, ou às vezes a cliente está grávida, não pode sair, está com criança pequena. Então é bacana a gente ter essa flexibilidade. Quando a gente tem um salão menor, isso é um ponto positivo pra gente, né? Então fica aí essa quinta dica de tá deixando pelo menos um dia da semana para você fazer um atendimento externo. E você pode estar colocando isso para suas clientes: olha, eu tô fazendo atendimento externo, fazer um diferencial, né? Em relação aí a fazer um atendimento personalizado, voltando um pouco na segunda dica, gente, eu até citei em relação à criança. Como eu gosto muito de criança pequena, eu me dou bem. Gente, é uma via de mão dupla, não que a gente tenha que fazer alguma coisa esperando algo, né? Mas o meu tratamento com as crianças, elas se sentem tão à vontade no salão que quando a mãe fala que vai, né, não é uma só. Eu tenho várias, mas uma delas me chama muita atenção porque toda vez que ela vai no salão, ela me leva um presente. Ela faz um desenho, ela entrega um bilhetinho e junto sempre vai com um docinho, um pirulito, um chocolate, e ela faz questão de levar isso pra mim. Isso não tem preço. Claro que a gente adoçar, se você quer adoçar a boca da mãe, é só você agradar a criança. Você tá colocando mel na boca da sua cliente, você agradar o filho dela, né? Não que a gente tenha que fazer nada forçado, é que nem eu falei, eu me dou muito bem com criança. Mas você agradando a criança, você agrada a mãe e vice-versa, né? Tenho outras clientes aí que, mesmo que não vai cortar o cabelo, eu quero ir na minha tia Jaque, elas têm a mim como referência, como uma pessoa próxima, uma pessoa de família, da tia. Eu tenho clientes que têm crianças aí, não digo só menina, tá? Eu tenho menina e menino. Tem uma cliente em específico que ela tem gêmeos, aliás, algumas, né? E uma delas, esses gêmeos estão com a idade de 7 para 8 anos. E eles têm WhatsApp. Gente, eu falei pra mãe, eles estão com o WhatsApp, que bacana. Eu falei, passa o número deles pra mim. Como é uma cliente que já virou amiga, essa minha amiga foi no meu casamento, então assim, eles me têm como referência. Eu peguei eles no colo. E aí eu mando mensagem de WhatsApp pra eles. Gente, é uma diversão pra mim ver eles bonitinhos escrevendo. E eles mandam mensagem, a menina então já tá até marcando o cabelo. E a mãe se diverte de ver, sabe? Gente, criança é muito gostoso. Então assim, além de ser divertido pra gente, a mãe, você ganha cliente. Você ganha cliente. Uma outra coisa já, encaixando com criança, fica aí como a última dica, sexta dica. Cortar cabelo infantil de graça. Gente, eu nunca cobrei corte infantil. Isso é uma coisa minha. Independente se a cliente é minha, se a cliente é fixa ou não.
Eu tenho aí acho que umas 3 ou 4 clientes que eu não faço o cabelo delas. Elas levam, porque são pessoas da família delas que fazem cabelo comigo. E aí foram por indicação, porque eu corto cabelo de criança, me dou bem, e, né? De verdade, eu tenho aí um feeling com criança. Eu me dou bem com criança. A criança fica calma junto comigo, ali eu consigo acalmar essa criança na cadeira, enfim. Então eu tenho algumas clientes que não são minhas clientes e elas levam os filhos para cortar o cabelo comigo. Eu não cobro, mesmo elas não sendo minhas clientes, eu corto cabelo infantil de graça. Não cobro. Criança até 10 anos, 11 anos, eu não cobro. Obviamente que você não vai, né, fazer aquela escova, fazer aquela hidratação, mas dá um brindezinho, entendeu? Um corte, gente. O que você vai gastar? 10, 15 minutos para cortar aquele cabelo? Você fideliza. Em contratempo, eu falei que tem algumas clientes que a mãe leva a criança para cortar e eu não cobro. Já aconteceu o contrário, de eu atender hoje essa mocinha, que na verdade não é mais mocinha, já é uma mulher, ela tá com 19 anos. Eu cortei o cabelo dela, a primeira vez que ela foi pra fazer o cabelo, ela foi meio que com trauma, que ela tinha 6 anos, foi o aniversário dela de 6 anos, ela foi cortar o cabelo e o cabeleireiro cortou a franja dela aqui. Tipo, a menina passou o aniversário com a franja, tipo, nem era franja, né? Dá pra dizer que é uma franja, né? Uma cuia. E ela ficou traumatizada, apesar de ser criança, ela ficou traumatizada. E aí ela foi no salão, a mãe dela levou. Na época ela morava praticamente de frente e a menina se identificou comigo. Desde então eu atendia a menina fazia de um tudo pra fazer o cabelo comigo e até hoje é assim. E como os anos foram passando, arrumei ela no aniversário de 15 anos, acabei indo e ficando como convidada, não fiquei só pra arrumar. Enfim, hoje ela tá na faculdade e a mãe dela também virou minha cliente fiel, fielzíssima. Então, assim, através de uma criança, você pode fidelizar a mãe. Então, uma coisa leva a outra. Agradando o filho da tua cliente, você vai estar agradando essa cliente também. Então, assim, fica aí essa dica de você disponibilizar cortes gratuitos para criança. Além de fazer bem pra gente, a gente acaba agregando isso aí pras mães, para fidelizar a clientela, a gente acaba sendo visto de uma outra forma, tá bom, gente? Só revisando aqui, primeira dica ficou de organizar os seus horários, segunda dica, fazer um atendimento mais personalizado, a terceira dica, ajustar o seu preço, a quarta dica, horários diferenciados. A quinta dica, um atendimento externo por semana. E a sexta dica, cortar um cabelo infantil gratuito. Isso daí vai ser bom pra gente. Eu falo isso por experiência própria, é muito gostoso. Então, gente, essas foram as minhas 6 dicas da semana. Pra você que quer começar um atendimento sozinho e acha que às vezes não pode dar certo, ou que não tá tendo sucesso porque tá atendendo sozinho, isso pode mudar. Essa forma de atendimento diferenciado e personalizado pode mudar a sua vida, pode mudar o seu faturamento, isso pode te trazer muitos benefícios, tá bom? Eu sou Jaqueline Borges, curte, comenta, compartilha. Se tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários que eu respondo você, tá bom? Muito obrigada e até a próxima dica.